Então, portanto, isso quem tem assistido das pessoas estarem preocupadas consigo, de invadir os supermercados e comprar tudo que tem direito e que não tem direito, não é a melhor postura. Nós temos que ter uma visão de sociedade, de coletivo, de toda a população. Então, assim, é cobrar dos governos as medidas necessárias de recursos, é fortalecer o nosso sistema único de saúde, é dizer que bom que finalmente os médicos cubanos estão sendo novamente respeitados e valorizados, estão sendo chamados novamente para o nosso país para poder dar conta dessa tarefa. E terceiro, é orientar as pessoas a terem uma visão de solidariedade, não uma visão individualista em relação ao tema do coronavírus e, portanto, não pensar só em si, até porque, como é um vírus, é uma pandemia que vai atingir todas as classes sociais, vai atingir todas as cidades, todos os países, ninguém tem condições de se salvar sozinho. Exatamente, não é? E a gente está vendo aí algumas ações tomadas pelo povo mais, entre aspas, os ricos, e se sabe que não tem saída, não há o que fazer. Não, eu tenho até utilizado uma fala aqui que talvez não seja muito bem compreendida, mas eu digo que não existe nenhuma coisa mais socialista do que esse vírus nesse momento. Para dar uma bela de uma lição de humanidade. E veja bem, nos locais onde as pessoas estão mais espalhando o vírus são nos aeroportos, né? Uhum. Nos aeroportos, durante um tempo, alguns anos atrás, pessoas mais pobres podiam frequentar os aeroportos no nosso país, porque elas tinham melhores condições de vida alguns anos atrás. Hoje não. Hoje quem frequenta os aeroportos são pessoas com alguma condição de vida, ou pessoas que são funcionários de empresas, funcionários públicos que estão participando de algum evento, de algum encontro. E a segunda questão que também me chama a atenção, olhando o quadro mundial, os chineses nos deram uma lição, Beatriz, que o problema surgiu na China, não se sabe ainda qual é a origem, mas eles isolaram aquela região da chamada estado de Wuhan, onde surgiram os primeiros casos, e hoje eles têm controlado praticamente toda a epidemia no seu país. No começo eram mais de 200, 300 casos por dia, hoje são 30, 40 casos por dia que surgem na China. Então, eles isolaram as regiões onde havia o surgimento da endemia e da pandemia. E hoje, o mundo já sabe que o número de pessoas infectadas e de mortes é maior do que na China. O caso da Itália é o caso mais grave, porque lá já são mais de 27 mil pessoas infectadas e mais de 12 mil pessoas que já morreram. E dizem que existem pessoas que estão nas suas casas que faleceram, que só não foram contabilizadas porque o Estado não chegou até as suas casas. Então, uma orientação por parte das nossas autoridades sanitárias, combinada a governos municipais, estaduais e federais, com a sociedade, com as escolas públicas, a suspensão provisória de algumas atividades é fundamental. Agora, a solidariedade também é fundamental. Ou seja, não é porque o cara é rico que acha que vai se salvar, porque não vai acontecer isso, até porque é um vírus que chega em todo mundo. E outra questão que também me parece importante, Beatriz, nós temos que trabalhar com a informação, nós temos que trabalhar com o esclarecimento e não com o preconceito, e não com a ignorância. É o que tu falava há pouco no teu programa, ou seja, a postura do nosso presidente da República, que não foi eleito por causa do meu voto, não foi eleito porque a maioria do povo escolheu ele, é uma postura que procura esparramar a ignorância, né? Exato. Como se ele fosse um super-homem e como se as pessoas fossem super-homens. Ou mulheres maravilhas, enfim, né? Ou seja, como se eles fossem ele que participou de uma comitiva onde 13 pessoas da equipe dele estão contaminadas, Beatriz. 13 pessoas da comitiva dele que foram até amanhã estão contaminadas. Então ele se posta como se fosse um super-herói, um super-homem, uma mulher maravilha. Eu me lembrei, não sei se tu te lembra, Beatriz, uma certa oportunidade, teve uma crise no Japão por conta de um vírus, uma bactéria que se esparramou nos mares do Japão, onde os peixes transmitiam um vírus que era letal para as pessoas. E o ministro japonês na época queria mostrar que a crise está superada, e ele comeu um peixe, e 2 horas depois ele morreu com o peixe que ele havia comido. Então a ignorância não nos ajuda em nada, a falta de informação não nos ajuda em nada. As autoridades têm que mostrar exemplos, elas têm que ter coerência, elas têm que ter postura, têm que ter dignidade, tem que ser para que as pessoas possam, mesmo que a gente não concorde, né, Beatriz? Ou seja,
Mas uma pessoa que ainda confia nesse cidadão tem que ser bem orientada para não ser contaminado com esse vírus logo aí e ter pessoas da sua casa, da sua família que venham a falecer. Então, as autoridades precisam ter postura, precisam ter compostura. Ou seja, elas têm que mostrar que é uma situação grave, não é desesperadora, não podemos entrar numa situação de histeria, ok? Mas nós temos que ter todas as cautelas necessárias para evitar que isso se propague a números que passem do controle das autoridades sanitárias do nosso país, do nosso estado, também do nosso município. Muito bem, olha, muito obrigada. Vamos voltar a conversar por esses dias aqui, Júlio. Porque... E uma última coisa que eu queria só colocar, porque eu vi também que tu falaste aqui, se tu me permitir, é o seguinte: qual é a lição que nós vamos tirar de tudo isso? Então. Qual é a lição? A lição é uma só, Beatriz. A ausência do Estado, exato, a ausência de estruturas estatais que possam dar condições na área da saúde, da educação, da segurança, é fatal para quem? Para aqueles que têm poucas condições, para os menos assistidos, para aquelas pessoas que não têm como ir para um consultório privado, para um hospital privado, para uma escola privada, ou seja, contratar segurança privada. Então, o Estado existe para ajudar quem, Beatriz? As pessoas mais necessitadas. E no caso da saúde é o mais grave de todos, porque a saúde diz respeito à vida. Então, a existência de um sistema único de saúde, de hospitais públicos, a existência de postos de saúde públicos, tivemos um debate longo em Porto Alegre esse ano, é fundamental porque eles chegam na população da periferia, nos mais pobres, nos idosos, enquanto quem tem poder aquisitivo acessa de forma mais facilitada. Então, qual é a lição? Qual é a lição? As bobagens que o ministro da Economia tem falado, o senhor Guedes, eles tratam as pessoas como se fossem números, como se fosse uma estatística. E nós tratamos as pessoas como sendo vidas, como sendo pessoas, Beatriz. Então, ou seja, qual é a lição? Ou seja, um país como o nosso, um país que ainda está no processo de desenvolvimento e afirmação social internacional, ele precisa ter estruturas públicas na saúde, na educação, que possam assistir as pessoas mais necessitadas. Porque quando vem uma crise como essa, quem mais sofre é quem mais precisa. Porque não tem o posto, não tem o médico, não tem o hospital, não tem o médico cubano que mandaram ir embora e que agora estão indo atrás de para poder dar conta dessa situação grave que vive o nosso país. Tá bom, Beatriz? Tá bom, obrigada, Júlio. Obrigado, querido. Um abraço para ti. Bom dia, bom trabalho. Programa. Parabéns para ti. Obrigada. Pois então, conversei com o Júlio Quadros aqui e para mim é muito importante que eu tenha esses amigos com quem eu possa conversar e dividir e trazer essas visões, porque quando a gente amplia o teu espectro, né, de visão, quer dizer, tu sai da tua casinha, tu sai da tua bolha e começa a perceber as coisas com o olhar de outras pessoas, tu amplia a tua taxa de percepção, de conhecimento, não assim de, porque agora virei uma pessoa que sei tudo, não, mas a gente vai aumentando, e esse momento é muito rico, perigoso, assustador, deprimente até, mas é muito rico. E para o sistema assim, de sociedade, é um momento belíssimo, riquíssimo que a gente está vivendo, né? Então, nós temos agora 10 horas e 43 minutos, 10h43. Sabe que a gente tem um contato também com a Vera Gagliardi, lá de São Paulo, que está na linha já comigo, né, Vera? Bom dia. Oi, Bia. Bom dia. Tô te ouvindo aí, acabei de ouvir o Júlio Quadros falando com você aí, dando a percepção dele, desse assunto, né? Como vocês estão aí, Bia? Olha, nós estamos assim, sabe quando a gente está num tipo expectativa, esperando o resultado de um exame? A gente está nessa. Eu penso que a maioria de nós, todos nós, ou não, talvez alguns não, mas estamos assim, né? Na expectativa para saber exatamente como é que tudo vai ocorrer, porque nós já entramos, né? Já estamos na situação. Nós já estamos como a Itália esteve há uns 20, 30 dias atrás, né? Nós já estamos subindo a curva
de contaminação, e isso é bastante preocupante, né? Aqui em São Paulo, Bia, a situação está bastante tensa, porque a partir do momento que o prefeito Bruno Covas decretou estado de emergência aqui na cidade, a primeira reação, e a mais assustadora talvez, né, de todas elas, foi já a rebelião nos presídios. Nós tivemos aqui rebelião nos presídios da capital, do interior e da Baixada Santista. Principalmente dos presos. Começou com os presos em regime semiaberto, que ao regressarem ao regime, descobriram que esse estado de emergência decretado pelo prefeito e pelo governador, anteriormente o governador já havia decretado, eles descobriram que eles não iriam mais poder sair. Por 15 dias estavam suspensas saídas do regime semiaberto, para evitar que os presos saíssem e voltassem contaminados para as prisões. E também o próprio estado de emergência decretado em São Paulo também já ficavam suspensos as visitas aos presídios. E aí foi só, né, o fósforo, foi riscar o fósforo para provocar um incêndio. Então, a partir de ontem à tarde, a gente já começou a ver toda a rebelião aqui nos presídios, funcionários foram feitos reféns, muitos presos conseguiram fugir, poucos foram até agora recuperados. Alguns, existem aí alguns indícios, né, que algumas fugas foram até facilitadas, porque é uma situação onde todos estão tensos, todos estão com medo, né? Então, a partir do momento que eles começaram a tacar fogo nos colchões, que eles começaram a fazer funcionários, reféns, tudo, a situação perdeu bastante o controle ontem à noite. Hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Estado está emitindo boletins, tentando passar um ar de normalidade para a população paulista, dizendo que um número já considerável de presos já foram recapturados. Mas a gente que está aqui do lado de fora, a gente vê que é um número até muito pequeno, perto do número, do montante da fuga, Beatriz. Tu sabe que agora há pouco eu vi aqui uma matéria, recebi uma matéria que lá em Minas Gerais, as autoridades decidiram liberar para o pessoal ficar em casa, esses presos aí, né, presos do semiaberto e do aberto. Que o semiaberto, a gente presume, né, que eles já têm uma estrutura média aqui fora. Até para você conseguir o semiaberto, você tem que apresentar algumas documentações. Uhum. Você tem que apresentar um endereço, você tem que apresentar uma proposta de trabalho, né? Então a gente presume que o semiaberto já tem uma estrutura mínima do lado de fora, mas devido ao risco da contaminação e levar isso para os presídios, eles resolveram suspender as saídas, e aí gerou uma confusão generalizada, assustadora, né, para nós, claro, aqui que somos a população comum, que já estamos lidando com essa questão do coronavírus, né, nós já temos essa... tudo muito assustador. Se você for somar cada item disso, a gente tem o coronavírus ameaçando, a gente tem uma polícia violenta, né? A gente tem uma escassez já de produtos aqui em São Paulo. Você vê, São Paulo já tem 152 casos de contaminação de coronavírus, praticamente é o estado que tem mais progressão, né, da contaminação. E agora também temos também o problema dos presidiários que estão soltos por aí e que não vão voltar. Então, quer dizer, é uma situação muito, muito tensa. O cotidiano também está bem alterado aqui. A gente já tem aqui, ontem o Bruno Covas, o prefeito de São Paulo, ele deu uma coletiva. Você sabe que ele está se tratando de um câncer, né? Sim. Beatriz? Sim, você sabe que ele está se tratando de um câncer, então ele também não pode ficar indo e voltando. Então ele decidiu mudar para a prefeitura, né? Ele se mudou para a prefeitura para permanecer
o tempo todo na prefeitura para evitar o deslocamento. Aí ele colocou uma série de medidas. Aqui, por exemplo, no transporte, o rodízio municipal está suspenso, os ônibus passarão a ser lavados, já estão, né? Essas medidas entraram ontem mesmo em vigor. Eles estão sendo lavados a cada término de viagem com água sanitária, né? Os idosos estão sendo